Olá, meus queridos. Vamos dar aqui continuidade ao nosso curso. E hoje nós vamos, deixa eu ajeitar aqui para você não ficar vendo coisa feia. E hoje nós vamos estudar sobre questões, né? É importantíssimo que você faça um estudo ou melhor, que dentro do seu estudo, dos seus estudos, tenha inserido a resolução de questões. Então, a resolução de questões, não existe um número de questões aí ideal para você resolver, mas o número, né, mínimo aí que você tem que resolver após estudar uma matéria é no mínimo 10 questões, tá? No mínimo 10 questões. Tá? De 5, vou melhorar aqui, porque existem alguns temas que não tem muitas questões. Então, de 5 a 10 questões é o ideal para que você faça, tá? De 5 a 10 questões no mínimo, porque nós não temos teto para questão, para resolução de questões. Então, o máximo que você conseguir resolver de questões seria interessante, tá bom? Agora, é importante que você tenha em sua mente que existe, né, uma forma correta de resolver questões. Você não pode pegar um banco de questões e sair, né, resolvendo loucamente, né? Você precisa fazer o filtro, tá? Nós já falamos sobre isso aqui, mas eu vou retocar, retocar, né? Vou falar novamente sobre isso. Mas você precisa fazer um filtro, você precisa ter um parâmetro, né? Ter foco e você precisa entender o porquê você acertou, o porquê você errou, tá bom? Agora, vamos abrir aqui o nosso banco de questões. Vamos supor que você está no meio dos seus estudos. Então, o ideal é que, olha só, eu estou dizendo que é o ideal. A regra é, precisa fazer questões sempre que estudar um tema, tá bom? Agora, o que é recomendável? Recomendável que você, antes de iniciar os seus estudos, faça aí uma, uma introdução por meio de questões. Vamos supor que você vai estudar direitos fundamentais, artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais. Pegue ali, abra sua plataforma, tá? Abra sua plataforma, vamos fazer aqui o passo a passo. Vou compartilhar a tela, tá? Para a gente poder conversar sobre isso aqui, né? Então, abra aí seu banco de questões, né? Tá aqui. Eu geralmente utilizo o Gran Concurso, mas você pode utilizar o Q Concurso, você pode utilizar aí o Estratégia Concursos, mas vamos supor que hoje caiu para você aí no seu cronograma direitos fundamentais. Então, é uma matéria, né? Vamos aqui em questões, vamos antes de entrar no estudo propriamente dito, tá? Antes de entrar no estudo propriamente dito, vamos colocar aqui direito constitucional, assunto. Vamos ver se fundamentais já puxa. Fundamentais puxou aqui, ó. Direitos e garantias fundamentais. Deixa eu ver se tem aqui especificamente o artigo 5º. Ah, deixa eu ver. Se tiver só o artigo 5º é melhor, mas não tem. Pelo visto aqui não tem. Tem mais completo. Então, vamos supor que você está
está estudando direitos e garantias fundamentais, que abarca os direitos sociais, né? Os direitos trabalhistas do artigo 7º da Constituição e os direitos políticos, né? Então, vamos supor que hoje, né, você vai estudar esse tema, começando pelo artigo 5º, né? Aí você vai definir a carreira, né? Vamos supor que você está estudando para carreiras, carreiras jurídicas. Vamos supor que carreiras jurídicas. Eu não sei qual é a sua carreira, tá? Mas você já assistiu lá no início das aulas, né, que você precisa definir qual é essa carreira. Então, se eu ainda não tenho um edital previsto, né, que já escolheu comissão, já definiu a banca, né, então está prestes a ser lançado e eu quero fazer esse concurso, então eu estudo pela carreira. Então, já defini que eu vou estudar para tal carreira e eu vou fazer até aqui nesse filtro. Agora, já saiu, já definiu a banca, já definiu, já está prestes a sair o edital e eu quero fazer esse concurso. Então, você separa aqui pela banca, coloca aqui a banca, vamos supor que a banca seja CESP, né? Não sei, vamos lá. CESP, Sebrasp. Beleza, defini a carreira, defini a banca, mas tem uma coisa. Eu estou estudando agora só questões da banca, questões da banca, questões da banca. Publicou o edital. Publicou o edital. Eu vou, então, funilar ainda mais. Vamos supor que eu quero fazer um concurso para procurador. Vamos pôr aqui, ó, procurador municipal. É? Vamos ver se tem um mais neutro aqui. Se não tiver, não tem problema. Procurador. Procurador municipal. Então, estou cada vez mais afunilando a minha busca para eu poder ter um estudo concentrado. Vamos iniciar então os nossos estudos. Não encontrou, beleza. Eu vou adicionar mais aqui, né? Mais, de uma forma mais ampla, procurar procurador adjunto, procurador jurídico legislativo, procurador do Distrito Federal, procurador legislativo, procurador fiscal, procurador blá, 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 procurador jurídico, procurador tributário, subprocurador. Vamos ver se agora funila mais. Aí já achou 8 questões. Dá para eu poder introduzir o meu estudo. Então, eu venho aqui, caso já ocupe um cargo de deputado distrital, filho do governador do estado torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente. Caso já ocupe um cargo de deputado distrital, filho do governador do estado torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente. Não há vedação, né? Uma vez que o artigo aí da Constituição Federal, né? Eu não me recordo qual artigo, mas há empecilho para os chefes de estado, né? Os chefes do poder executivo, prefeito, governador e presidente. Então, dentro da circunscrição ali que eles atuam, né, não pode o parente, né, concorrer. Vamos ver aqui, ó, torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente. Filho do governador. A intenção aqui não vejo problema. Então, acertei a questão. Vamos lá. Eu vou buscar aqui do professor primeiro uma fundamentação. Se tiver, bem. Se não tiver, beleza. Aí, ó, tem a fundamentação, tá vendo? Exatamente. É o que prevê a parte final do
artigo 14, eu fiquei na dúvida se era parágrafo 14 ou artigo 14, mas é artigo 14, parágrafo 7, ou seja, filho do governador pode concorrer à reeleição, e tão somente à reeleição, dentro do mesmo estado de seu pai governador, né? A pergunta aqui foi: caso já ocupe o cargo de deputado distrital, filho do governador torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente? Não vejo vedação na questão do legislativo, né? Existe mais na vedação aí na questão do executivo. Mas vamos agora, o que que eu faço? O que que você deve fazer? Poxa, artigo 14, parágrafo 7º, caiu direito constitucional. Eu vou lá nos meus arquivos de direito constitucional. Depois eu vou ensinar vocês aqui como montar o seu Vademécum online, né, no seu computador, tá? Venho aqui, né, na Constituição, abro a Constituição, o texto constitucional. Eu vou puxar ele para cá porque eu geralmente tenho duas telas, então eu faço a leitura de arquivos em uma outra tela que eu tenho, mas eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Então, eu vi aqui que artigo 14, parágrafo 7 caiu para procurador. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que marcar, seja no meu vadimeco físico, seja no meu vadimeco que eu montei no meu computador. Então, eu dou um Ctrl L, escrevo artigo 14, ele vai facilitar muito a sua vida, e vou aqui marcar o parágrafo que caiu, o parágrafo 7º. Tá vendo? Eu já tenho aqui marcado, né? Uma vez que eu já vi isso aqui cair em algum lugar. Então eu venho e marco dois asteriscos, que já caiu duas vezes esse parágrafo 7. E ainda anota aqui a jurisprudência. Então você vai montando seu material, tá? Então, essa questão aqui, quando eu for fazer a minha leitura e revisão, quando eu passar por esse parágrafo, eu vou ter aqui uma informação importante. Esse parágrafo cai, e esse parágrafo já caiu, né, no concurso que eu quero duas vezes. Então, eu preciso de uma atenção redobrada nesse parágrafo, ok? Vamos lá, vamos continuidade, né? Faça aí umas 5 questões, né, para você poder entender, né? O governador do DF é inelegível para quaisquer cargos, a não ser que renuncie o seu mandato com antecedência mínima de 6 meses em relação à data do pleito. Ele é inelegível para quaisquer cargos? Não, ele pode ser reeleito, né, para o seu cargo mais uma vez. Vamos marcar como errado. Eu entendo ser errada, porque ele aqui, ó, tá vendo? Deu como eu errei. Então, eu entendo que o governador não é inelegível para quaisquer cargos. Ele pode ser eleito para governador novamente, né? Então, a outra parte que ele precisa se renunciar 6 meses está correta, né? A primeira parte que eu entendi está errada, mas vamos ver aqui, né, a justificativa do professor. O parágrafo 6º, para concorrer a outros cargos, presidente, governador, vice-governador, devem renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses ao pleito. Vamos lá. Vamos lá no parágrafo 6º, para concorrer a outros cargos. A outros cargos, sim. Fala na questão outros cargos, para quaisquer cargos. Não, para quaisquer outros cargos, ou seja, não o mesmo cargo, né? O meu entendimento está correto, mas eu errei a questão por quê? Quaisquer outros cargos, não o mesmo cargo. Então, realmente ele tem que renunciar aí durante o prazo aí de 6 meses, no mínimo. Então, essa questão caiu, tá? Eu já tinha marcado aqui, não coloquei asterisco,
Então, eu vou colocar aqui dois asteriscos, porque eu já tinha marcado. Então, toda vez que você vê cair um artigo, coloque um asterisco ali, marca com a sua cor preferida, né? Minha cor preferida é azul, então tudo que cai em prova e é importantíssimo, eu grifo em azul, porque eu preciso de uma super atenção nisso aqui, tá? E assim você faz aí, né? 5 questões. Errou, tem uma jurisprudência aqui. Essa não, porque foi um erro mesmo de interpretação da questão minha, mas não tem assim algo que eu não saberia. Mas se você encontrar algo que você não saberia, né, e que você não tem ideia do que está falando, vá lá nos comentários, busque um comentário bem fundamentado, tá? Principalmente os comentários que têm fonte, tá? Os comentários que têm a fonte de onde veio aquela resposta, dê prioridade para esses comentários. Tratado sobre direitos humanos incorporados do, ao direito pátrio em conformidade com a Constituição, revogam as leis ordinárias conflitantes. Os tratados sobre direitos humanos incorporados no direito pátrio em conformidade com revogam as leis ordinárias conflitantes. Interessante. Veja bem, os tratados de direitos humanos, existem duas formas deles ser incorporados no nosso ordenamento jurídico. Tem a forma do artigo 5º, parágrafo 3º, né, que precisa de 2 turnos, 3/5 dos votos, para poderem ser incorporados com o status de emenda constitucional. Não é o que foi dito aqui, né? Agora, agora, quando não é incorporado né, com essa natureza de emenda constitucional, ele vai ser incorporado como infraconstitucional, né? Então, ele está abaixo da Constituição, não tem natureza de emenda constitucional, e também está acima das leis, né, ordinárias, né? Então, no meu entendimento, deveria revogar. Eu vou cravar como certo. E acertei a questão. Vamos ver o comentário do professor, né? Observe os ensinamentos de Gilmar Mendes. Se você errar a questão, você copia aí do professor ou de um aluno que deu uma resposta com fundamento de confiança, né? Fundamentou em algum livro, fundamentou em alguma jurisprudência, você copia. Eu vou copiar aqui, vamos supor que eu errei essa questão, eu acertei, então eu vou copiar, né? Copiar. E eu tenho um caderno que eu chamo de resumo de questões, que é uma página, né, de Word, que eu vou colocando. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem que cada matéria, tá aqui as matérias, né? Cada matéria minha, e agora eu abro direito constitucional, dentro de cada matéria tem uma pastinha aqui de Word, um documento de Word, que chama de resumo de questões. Existe algumas pessoas que chamam de caderno de erros. Eu gosto da expressão resumo de questões porque eu coloco aqui não só o que eu errei, eu coloco também o que eu achei importante e que vai incrementar no meu conhecimento. Por exemplo, eu acertei essa questão, mas eu vou adicionar aqui no meu resumo de questões porque tem uma jurisprudência interessante que eu preciso rever e fixar na minha memória. Então, eu venho aqui e copio a informação. Sem muita edição, eu vou depois revisar isso aqui. Então, segundo Gilmar Mendes, portanto,
diante de inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que contêm proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição tem um condão de paralisar a eficácia de toda e qualquer, olha, interessante aqui, paralisar a eficácia, né? Ele não usou a expressão revogar, mas paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante, né? Esse aqui é o importante. Então, eu tenho esse caderno de resumo, chamado resumo de questões, eu salvo e continuo fazendo as minhas questões, tá bom? Então, é importante, iniciou seus estudos, faça aí umas 5 questões para você. Poxa, ó, eu já vi como é cobrado, né, essas questões, né? Ok. Vamos supor que hoje você vai fazer a leitura, né, do seu texto constitucional dos direitos fundamentais. Então você já sabe mais ou menos como cobra ter bastante, olha, gente, 60%. Tá? Estima-se que 60% das perguntas de concurso está no texto da lei. Então, a leitura da lei é importante. E você viu como é cobrado. Então, quando você for lendo aqui, você vai começar a grifar, né, de uma forma diferente, de uma forma precisa, de uma forma concisa, né? Pontos que são cobrados. Olha só isso aqui, olha, caiu, olha, tá vendo? Eu estou aqui fazendo a minha leitura e eu vi que esse artigo aqui caiu. Olha, proibição do trabalho noturno perigoso, insalubre a menores de 18 anos a qualquer trabalho e qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, cai muito esse artigo. Então, toda vez que eu passar por ele, eu tenho uma visão mais, como eu posso dizer, mais criteriosa, mais atenciosa, tá? E eu até fiz aqui uma observação embaixo, ó, primeiro artigo 127, parágrafo 3º, inciso 1, proibição de qualquer trabalho para menores de 14 anos, tá? E assim você vai construindo o seu conhecimento. Beleza, estou aqui. Deu tempo, ou você ficou saturado da leitura da lei, volta para as questões, volta para as questões e continue e faça mais 5 ou 10 questões. Né? O Congresso Nacional é vedado rejeitar tratado adicional que firmado pelo presidente versa sobre os direitos humanos. Questão boa. É vedado? Será que o, que o, que o Congresso Nacional não pode rejeitar Tratado Internacional de Direitos Humanos? Eu vou marcar como errada. Vamos ver. É isso aí. Viu que eu respondi, mas eu respondi com uma certa dúvida, né? E vamos pegar aqui a fundamentação. Artigo 49, inciso 1. É de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos e tal, tal, tal. Portanto, o Congresso Nacional tem ampla liberdade de decidir definitivamente sobre tratados, podendo aprovar ou rejeitar o tratado. Fiquei na dúvida porque essa questão de se havia aí algum entendimento jurisprudencial. Eu sei que o Congresso Nacional ele tem que, né, resolver definitivamente sobre tratados, mas se tinha alguma decisão relacionada aos direitos humanos aí, da impossibilidade de não fazer isso, então, na dúvida, eu fui no entendimento de que realmente o Congresso Nacional ele tem, né, a prerrogativa aí de rejeitar tratados, tá? Porque eu lembrei desse artigo aqui. Vou na minha Constituição,
Artigo 49, né? Que foi? Dou um Ctrl L, artigo 49. Competência exclusiva. Resolver definitivamente sobre tratados. Venho aqui na cor. Opa, fiz uma besteira aqui. Venho aqui na minha cor favorita de questões, né? Aqui cai, coloco um asterisco, salvo e continuo fazendo as questões. Então, pessoal, viu como é? Vamos ver aqui, ó. Os tratados internacionais se incorporam ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Está incorreto. Por quê? É necessário que haja, né, o cumprimento aí dos requisitos lá do artigo 5º, parágrafo 3º. Para ter status de emenda constitucional, precisa ser aprovado com 3/5 dos votos em 2 turnos. Então, essa está errada, né? Então, não preciso colocar no meu caderno de questões, porque é algo que já está consolidado no meu entendimento. Bola para frente. Entendeu, pessoal? Como vai fazendo quando você vai resolvendo questões? Agora, eu gostaria também de falar com vocês, né, sobre, é, sobre estudar só por questões. Só por questões. Inicialmente, eu falei com vocês aqui sobre iniciar os seus estudos fazendo algumas poucas questões, né? Poucas questões, não tomando seu tempo. Estude, faça sua leitura regular ou assista seus vídeos regular. Depois volta e faz questões novamente, né? Que são as questões de fixação. Essas iniciais são questões introdutórias, que você vai entender como é cobrado, tá? Não é, o objetivo não é avaliar como está indo o seu progresso. O objetivo aqui é introduzir, né? Introduzir os seus estudos de forma que você perceba como é cobrado. E a do final você vai avaliar se você realmente está fixando essa matéria, tá ok? Encerrado aqui sobre essa questão. A melhor forma de estudar, a princípio, você que está começando, é essa. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre estudo reverso, que é aquele que, quando você já passou pelo processo de aprendizagem, você já está avançado no seu processo de aprendizagem, né? Você então faz um estudo reverso. O que é? Eu começo a estudar somente por questões e aquilo que eu tiver dúvida, aquilo que não estiver claro para mim, eu volto e consulto o material, consulto a teoria, a doutrina, para firmar aquele entendimento. Então, basicamente, o estudo reverso é mais resolução de questões, né? E aí, quando você se depara com uma situação de dúvida ou que você não está entendendo, você vai e recorre à doutrina ou à videoaula, né? Dependendo aí da matéria que você está estudando. Então, pessoal, é recomendado estudo reverso para quem está iniciando? Não, porque você não tem ainda uma formação, né, teórica para poder ir para cima de estudos só de questões. Isso geralmente é mais utilizado quando você está ali já no estudo pós-edital, quando você já tem uma base teórica sólida, tá? Então, geralmente, quando você já vem estudando para a carreira, você já vem estudando para aquela carreira. Quando chega a publicar o edital, você vai focar em resolução de questões. Então, você vai pegar o seu edital e vai fazendo questões de acordo com os temas. E recorrendo a seu material que você construiu e consolidou, quando houver dúvidas. Tá ok? Então, é recomendável mais para o estudo quando você já está consolidado no seu estudo, tá bom? Veja bem, se você não está consolidado, não comece pelo estudo reverso. Deixe o estudo reverso só para o pós-edital,
quando você já estiver sólido nos estudos, tá bom? E aí você, quando estiver no pós-edital, você vai fazer um estudo reverso e vai pegar aquelas matérias que você não vinha estudando, né? Que são matérias que de repente surgiu no seu edital, tá ok? Então, gente, basicamente, estudar por questões é assim, tá? É assim que nós estudamos por questões. Priorize as questões comentadas, né? As questões que vêm comentário. Olha só, quando eu fiz a minha OAB, né, o exame da ordem, e passei, né, de primeira, eu adquiri esse livro, 5.000 questões. E esse livro vem as questões, tá? E vem os comentários das questões. Vem os comentários das questões. Então, é uma forma de você estudar. Sim, é uma forma de você estudar, tá? Mas só isso aqui não é o suficiente. Estudar só por questões não é o suficiente, tá? É recomendado para ir um pós-edital, tá ok? Você precisa consolidar o seu material para as revisões e, né, depois aplicar o estudo reverso, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande para mim aí na comunidade você aprovado e nós vamos construindo aqui um conhecimento material que vai te ajudar na sua aprovação. Tá ok? Vamos juntos até a sua aprovação. Não se desespere, tá? Estamos juntos. Vou aqui só recapitular para ficar bem fixado na sua memória. Vai estudar? Faça ali as primeiras questões introdutórias. Faça aí umas 5 questões, tá? No máximo. Não é para poder ficar investindo muito tempo nisso. Depois vai para o seu material, estuda, e porque você já vai vir com a consciência de como é cobrado. Depois, faça as questões de fixação, né? Tem aí de 5 a 10 questões para você fixar o conteúdo, tá? De acordo com o tema, tá bom? Então já ensinei vocês aqui como fazer a filtragem. Não esquece de criar o seu caderno de resumo de questões, onde você vai colocar aquilo que você acha importantíssimo, né? Conceitos que você não sabia, que você vai tirar das questões. E depois você vai usar o seu dia e o seu tempo de revisão para revisar esse material. Tá ok? Abraço a todos, vamos juntos até a sua aprovação.